Bom dia, crianças. Sejam bem-vindos mais um domingo, nossa escola dominical da Igreja Batista Regular Vida e Paz. E hoje vamos entrar na lição número 7, que diz Outras Leis de Deus. Lembrando que a semana passada nós tínhamos terminado de estudar os 10 mandamentos. Mas Deus também deu outras leis. E Tiago, capítulo 2, versículo 10, que é o nosso texto para decorar, diz: Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E o propósito da lição é saber que os 10 mandamentos não são as únicas leis que Deus deu no Sinai. Também sentir satisfação em saber que o Senhor providenciou todas as necessidades do seu povo e, por último, agir dedicando nossas vidas ao Senhor de acordo com a palavra de Deus, dentro do humanamente possível, para sermos servos dignos. Então, fica ligado. Bora para a nossa lição. Então, temos de nos lembrar que a lei de Deus foi dada por Ele para ser o nosso professor ou orientador, levando-nos ao Senhor Jesus Cristo. Quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos e outras leis no Monte Sinai, Ele os deu para que fossem obedecidos pelo povo de Israel. Entretanto, os israelitas logo descobriram que as leis de Deus são perfeitas e que elas eram incapazes de viver de acordo com elas. Numa de nossas lições, vimos que os padrões de Deus são muito altos e que é impossível que gente pecadora viva de acordo com eles. Só um homem sem pecado, um homem perfeitamente santo, poderia guardar leis perfeitas. Quando o Senhor Jesus veio, além de guardar os 10 mandamentos, ele cumpriu todas as leis de Deus, pois ele é perfeito e sem pecado. Cristo fez tudo o que a lei exigia de um homem. Deus, que é o nosso juiz divino, na sua misericórdia e no seu amor, aceitou a perfeita obediência de Cristo como se todos nós a tivéssemos cumprido. Deus aceitou a morte de Cristo como satisfação completa pela dívida do pecado, exatamente como se cada pecador tivesse morrido individualmente pelo seu próprio pecado. A vinda de Cristo como o substituto perfeito para os pecadores imperfeitos era uma parte do plano de Deus. No momento em que um pecador crê que o Senhor Jesus Cristo morreu por ele e põe a sua fé ou confiança em Cristo, essa pessoa se torna perfeita e justa aos olhos de Deus. O Salvador fez tudo quanto tenha sido preciso fazer para tornar possível que cada pecador na terra seja salvo se aceitar o perdão do pecado através do caminho divino, aliás, Jesus Cristo. Há 2 motivos principais por que pessoas não são salvas. Número 1, elas nunca ouviram falar que o Senhor Jesus Cristo sofreu a pena dos pecados delas, que estão para sempre livres do castigo do pecado se viverem ou se vierem a Cristo e confiarem nele. E número 2, eles recusam a crer na palavra de Deus, que diz que ele aceita a morte do Senhor Jesus Cristo como substituto pelos pecados. E não confiam no plano que Deus providenciou. Agora, depois da morte de Cristo na cruz, a lei deixou de ter poder sobre aqueles que preferem aceitar a oferta amorosa e generosa do juiz celestial, que permitiu que um substituto tomasse o nosso lugar. O poder que a lei tinha sobre o pecador foi quebrado quando Cristo veio a este mundo, viveu
uma vida perfeita, obedeceu a toda a lei e depois tomou o nosso lugar na cruz e morreu pelos nossos pecados. O perdão do pecado para Israel e o perdão do pecado para nós, hoje em dia, não vem por meio de guardar a lei de Deus. Não haveria ninguém no céu se a entrada ali dependesse de guardar a lei de Deus. Receber o perdão pelos erros cometidos e pecados é coisa possível, não porque tenhamos sido bons ou porque tenhamos nos esforçado muito, mas pelo que o Senhor Jesus Cristo fez e por causa do que nós cremos a respeito dele. Até onde deve chegar a bondade de uma pessoa para que ela possa entrar no céu? Vocês podem pensar nisso? O nosso versículo diz que uma pessoa que seja capaz de guardar toda a lei, mas ele erra em uma só, não seria suficientemente boa para entrar no céu, onde não há nenhum pecado. As palavras do nosso versículo semanal nos dizem: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Isso significa que transgredir apenas um pedacinho da lei de Deus faz a pessoa culpada de transgredir toda ela. O castigo é o pecado, quer pequemos sempre ou de vez em quando, é a morte. Portanto, o castigo para a transgressão de uma pequenina parte da lei de Deus também é a morte. Ser bom não leva ninguém para o céu, porque nós deveríamos ser perfeitos, e Deus nos diz claramente na sua palavra que não existe nenhuma pessoa boa. Em Romanos 3:10 diz o seguinte: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Quanto deveríamos nos esforçar para conseguir ganhar a nossa entrada no céu? Muitas pessoas acham que podem fazer o bem aos outros. Podem repartir o que têm com aqueles que têm menos do que elas. Podem frequentar a igreja com regularidade, ser honestas nos seus negócios, viver da maneira mais altruísta possível e que, por isso, Deus vai permitir que entrem no céu. Mas Deus diz que não somos salvos pelo esforço próprio. Efésios 2:8-9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. É isto, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Todo esforço que alguém possa dispensar durante toda a sua vida não seria suficiente para permitir-lhe a entrada no céu, porque esse não é o caminho traçado por Deus. Só existe um único caminho para o céu, e este é Jesus Cristo, de acordo com o plano divino da salvação. Somos salvos aceitando o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Em aditamento aos 10 mandamentos, outras leis interessantes foram dadas a Israel. Agora voltando para as leis. Por exemplo, uma delas está no Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21, os primeiros 6 versículos diz: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre.
de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Esta lei era para a proteção dos escravos. Quando um israelita comprava um escravo hebreu, este escravo tinha de servir o seu senhor por 6 anos. Aí no 7º ano, o senhor tinha de libertar o escravo. Se ele fosse solteiro na ocasião em que foi comprado, tinha de sair sozinho. Se era casado na ocasião em que foi comprado, sua esposa tinha de ser libertada com ele. Mas se ele tivesse sido comprado solteiro e se casasse durante os anos em que servia a seu senhor, tinha de fazer uma escolha. Quando chegasse o 7º ano, podia escolher a liberdade, deixando a esposa e os filhos como escravos do seu senhor, ou então podia ficar com sua família e se tornar escravo para toda a vida. Se o escravo preferia permanecer com o seu senhor e sua família, o dono levava o escravo diante dos juízes. Ali o escravo era levado até a porta e a sua orelha era furada. E era um sinal de que esse homem escolheu servi-lo por toda a vida. Nós vamos ficar aqui, crianças. Semana que vem nós vamos ver mais um pouco das outras leis. Até um abraço a todos.